pessoal, bem-vindos ao canal Despertar Verde. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, vim até de verde para combinar. Estamos celebrando essa data tão importante e dando abertura ao ciclo de palestras que estaremos realizando durante o mês de junho. Então, para a data de hoje, nós preparamos um material bem legal, que é discutir um pouquinho sobre o meio ambiente e o que temos para comemorar, junto com a professora Regina e a professora Adriane. Espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos. Roda a vinheta! Então, hoje eu estou aqui com duas professoras e eu gostaria que elas se apresentassem, Regina Maura e Adriane. Bom dia a todos, boa tarde, momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou a professora Regina Maura, sou arquiteta e urbanista, formada há 38 anos. Sou professora da Uniderp do curso de Arquitetura e Urbanismo, nas disciplinas de urbanismo. E também quero trazer aqui, nesse canal, resultados de experiências e dados de reflexões que passei, além de professora, além de arquiteta autônoma, arquiteta urbanista autônoma, também como diretora técnica do Planurb e diretora de trânsito da AGETRAN. Essas experiências me deram um vasto campo de reflexão sobre o que é a cidade e o que é viver na cidade. Olá, pessoal, eu sou Adriane Queiroz, sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A minha área de atuação é na Escola de Negócios e na Faculdade de Engenharia também, no nosso programa de pós-graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade. Eu estou lá já há 11 anos e nessa área acadêmica, por dedicação exclusiva, desde que ingressei na Universidade Federal, eu integrei a minha agenda de estudos, estudar também o desenvolvimento sustentável. Então, originalmente, estudando o comportamento das organizações, estratégias das organizações, eu tenho visto ao longo desse tempo mudanças significativas e, como a Regina nos falou também, um amplo espaço para a gente refletir sobre a transição tão esperada para um mundo mais sustentável. É uma satisfação aqui compartilhar, eu sempre aprendo. Nós estamos, no momento, agora aprendendo, inovando no nosso programa de mestrado, em que nós, a partir da estratégia de internacionalização da Universidade Federal, temos uma disciplina que está sendo ministrada num gradiente da língua inglesa, usando a língua inglesa como ferramenta para o estudo, e nós chamamos de Scientific Meeting, e os alunos estão estudando comigo Innovation and Entrepreneurship, e eu espero que esse canal tenha agregado valor tanto por nós quanto por vocês, e espero contribuir com esse olhar. Muito obrigada pelo convite. Nós que ficamos honrados com o aceite do convite de vocês duas. É uma grande felicidade para mim e para o Despertar Verde ter vocês junto conosco, pessoas experientes. E como hoje é a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar o que temos para comemorar no Dia do Meio Ambiente, né? Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta. O que é o meio ambiente? O que cada um entende sobre o meio ambiente? Segundo a ONU e a legislação brasileira, o meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, biológicos, químicos e sociais que, de uma certa forma, interferem na vida dos seres vivos e nas nossas vidas, nas atividades humanas. E a Constituição Federal, ela diz o seguinte, que todos os seres vivos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Mas aí eu quero trazer para a discussão, será que todos nós, né, os seres vivos, inclusive, estão vivendo esse conceito de meio ambiente? Eu queria saber a opinião de vocês. Acho que não. Infelizmente, eu acho que não vivemos todos esse direito, né? Nós só poderemos estar igualmente, né, vivendo a amplitude desse direito a um meio ambiente qualificado,
quando tivermos equidade social, né? E a equidade social que se também amplia até para todos os seres vivos, né? Nós entendermos do valor de cada um na composição do meio, né? E dos valores e das responsabilidades de cada um, dos direitos e dos deveres de cada um, nesse viver coletivo, né? Então, acho que a gente está caminhando. Eu, como arquiteto, eu sempre converso com a Laís, que o arquiteto tem que ser otimista, né? É o arquiteto otimista que projeta espaços felizes. Então, assim, eu não tenho uma visão negativa do processo, mas eu entendo que temos ainda muito que caminhar. Quero fechar dizendo, acredito que estamos no caminho, né? Mas definitivamente não vivemos o mesmo conceito de meio ambiente, todos nós. E, para mim, o cuidado com o meio ambiente nunca foi uma questão política ou utilitária. Para mim, sempre foi uma missão de vida. Eu tenho uma perspectiva de meio ambiente como aquele lugar, como criação divina, eu creio nisso, e que nos foi dado uma responsabilidade, uma autoridade sobre esse lugar, para cuidar, para o nosso próprio bem, governarmos sobre ele. Então, essa é uma perspectiva que me posiciona em relação a tudo o resto. Compartilho da ideia da... Não, que eu quero dizer... da ideia da Regina, de que a gente tem que ser otimista, né? Apesar os desafios são bons, na verdade. Se a gente encarar pelo lado positivo, são eles que vão nos fortalecer, nos crescer, nos amadurecer no assunto, né? Implementar, dizendo o seguinte, que, como você fala assim, que nós fizemos muita coisa, nós destruímos muita coisa, mas eu acho que se a gente tem capacidade para destruir, a gente tem também capacidade para construir. Talvez seja esse o momento, né, que nós estamos vivendo. E é dentro dessa perspectiva que está gerando um maior interesse em se conhecer, ampliar os conhecimentos, aprofundar aquilo que a gente sabe e gerar novas perspectivas, que foi a ideia de reunir diversos temas nas palestras para construir os saberes entre o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer. Eu acho que é isso, assim, meio ambiente não é só a natureza, assim, são as pessoas. Então, as palestras vai estar reunindo temas sobre os requisitos legais para uma empresa estar dentro da legislação, a questão das áreas contaminadas, e a gente vai trazer um pouco sobre um caso da professora Lena, ela vai falar sobre a questão do lixão em Roraima, cidade e urbanismo, como que a formação das cidades nos levou à situação que está hoje, né? E que conceito queremos ter de cidade, que cidade queremos viver. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo e sustentabilidade, alguns questionamentos também, será que existe empresa sustentável, sobre pandemia, a relação dela com o meio ambiente, com o saneamento. Cada área a gente tentou reunir para estar discutindo, para estar conversando e amadurecendo e construindo conhecimento. Neste momento, está mais preparado aquele que está pronto para viver agora, né? Eu acho que vocês, professoras, têm bastante essa vivência, principalmente com os alunos, o despertar interesse neles. Eu acho que a gente tem muito a comemorar esse momento, né? Eu acho que construir isso, porque, de verdade, nós nem todos estamos preparados, nós não sabemos, né, que momento, nós estamos na onda de toda essa reflexão que o mundo está, né? Como eu disse em outro momento, estamos todos com as mesmas dores, as mesmas incertezas. Então, nesse sentido, acho que esse dia, a abertura desse canal, que abre, na verdade, as incertezas, porque nós não vamos falar de certeza nesse ciclo, nós vamos estar falando, na verdade, de nossas incertezas. Então, isso, para mim, é comemoração, porque é dessas incertezas que vão surgir
os fundamentos, né, para a nova construção, para a construção desse novo saber que vai vir com o novo normal, se é que isso vai existir. Existe um momento agora de celebração que eu acho que está ligado a dois pilares. Um deles é a percepção de que o retorno ao verde está acontecendo. Nós até abordamos também em sala essa questão, e acho que nós também já discutimos esse ponto. O termo green, o termo verde, ficou associado por um tempo com o extremo mais radical, né? Quando eu falei otimista realista, eu não estava me enquadrando nesse extremo que por um tempo a humanidade pensou como que exagero, que romantismo essa ideia de sustentabilidade. Então eu vejo que existe isso para celebrar, que é um retorno ao verde mais maduro, mais realista, mais pé no chão. E, por outro lado, olhando assim pela experiência da área que eu acompanho mais, que é o papel das organizações, que é a mudança em termos do conceito da própria inovação em meio a isso tudo, o canal nos dá uma oportunidade de refletir durante esse mês, pensando nesse verde, né? A respeito de uma reflexão mais abrangente dessa experiência que a gente pode reunir aqui para responder qual é o futuro que a gente deseja. Então, a partir dessa troca, né, a própria inovação, ela teve um crescimento em termos de metodológicos que inicialmente procurou unir o chamado Triple Helix, que foi unir governo, academia, com o mercado, para pensar a inovação. E isso já se falou depois da hélice quádrupla e depois até quíntupla, que foi incluir a sociedade e agora a natureza. Essa multiplicidade de stakeholders, de atores, nesse cenário, vai também transformando, no campo dos estudos da inovação, a inovação em um meio para a sustentabilidade, que tem que ser uma inovação responsável, como a gente fala, né? Então, a inovação orientada para a sustentabilidade, ela também está se transformando. E a gente precisa de múltiplos atores. Quanto mais a gente acrescenta esse compartilhamento, melhor a gente responde, ao meu ver, essa pergunta: que futuro a gente quer? E eu acho que a gente tem bastante competência reunida nesse despertar que você nos traz a oportunidade de participar, para pensar localmente, para organizar Campo Grande para um futuro melhor, e isso ser uma referência global, quer dizer, formar agentes de transformação que agem localmente e para o resto do mundo. Afinal, é um canal da internet, né? Então, a gente constrói a nossa experiência porque a gente tem a nossa cultura e o domínio da nossa comunidade, do nosso entorno, mais conhecimento sobre isso, mas também tem capacidade para alcançar para além das nossas fronteiras, né? Adriane, na sua fala me fez lembrar um conceito que eu e a professora Regina Maura sempre discute, que é o da cidade saudável, né? Que, na verdade, ela surgiu... Como que a gente vai tratar uma cidade, né? Será que uma cidade, na verdade, ela é completa, ela tem que pensar de uma forma integrada, né? Senão, quando você vai fazer um planejamento, você tem que pensar como um todo, né, Regina? Acho que a Regina pode complementar um pouco melhor sobre essa questão, que inclusive vai ser uma das palestras, que é o conceito de cidade saudável. E eu acho que dá para a gente já dar um despertar curioso aí sobre como que vai ser a sua palestra. É engraçado, Laís, como é que é realmente a troca de ideias, e assim, a gente vivendo as agruras de gravar e ao mesmo tempo estar ao vivo, né? Nos vai fazendo essas reflexões, né? Porque a fala da Adriane me trouxe também insights que você teve, né? Do nosso trabalho, levando ao saneamento, e também me trouxe rapidamente a história do movimento ambientalista. Vocês verem, né? Lá na década de 70, 60, ainda se acreditava que a água era um recurso infinito. Então, eu acho interessante que essa reflexão da nossa relação com o meio ambiente,
ela vai se construindo também conforme as pesquisas vão se acelerando, vão se aprofundando, e aí a gente vai dessa questão ambiental para a sustentabilidade, né, que foi um passo importantíssimo no movimento ambiental, né? Teve muitas, eu me lembro muitas reuniões que eu ia, e que as áreas mais ortodoxas da economia, né, falava assim, eu acho tão bonita essa visão romântica que você tem, mas ela não é real. E hoje, nós estamos no momento em que essa é a única visão possível na reconstrução dos nossos espaços, né? Se nós não aliarmos e aí que eu acho, até voltando um pouco, eu acho que resgatar o conceito de cidade saudável está dentro deste equilíbrio, dessa busca de compatibilização, para que todos entendamos que é só a partir dessa visão integrada entre o viver, a economia, o meio ambiente, a saúde pública, só dentro dessa visão integrada, no meu modo de ver, vai estar o que a gente chama da construção, né, Adriane, da construção desse novo, dessa nova sociedade, e que a pandemia veio nos dar esse presta atenção para tudo, e vamos repensar de novo. Então, esse canal, o Despertar Verde, para mim é esse momento, né? Surfar na onda dessa nova reflexão para construir um novo momento, né? Por isso o tema resiliência está em voga, né? A gente aprender na dor é motivo para celebrar, se você construir resiliência. Então a gente fala em celebração em meio à dor por isso, para construir resiliência. Eu acho que o que a gente está vivendo agora da pandemia, na verdade, assim, nos faz refletir o que realmente importa para sobreviver, né? Será que eu acho que o consumo desenfreado estava uma coisa sem controle, a gente todo mundo muito acelerado, trabalho e sem valorizar as pessoas. Eu acho que o que, na verdade, assim, é algo pessoal mesmo, que a pandemia fez, parar para pensar, opa, como meus avós, que a gente sempre corrida, não tem tempo, e como a minha família, que é algo importante, né? Então, a pandemia, acho que veio esse despertar humano, tem tanto sofrimento envolvido, claro que a gente não desejaria estar passando por tudo que a gente está passando, apesar de todas as dificuldades, mas, assim, principalmente a natureza, que eu acho que é o dia que a gente está celebrando hoje, está sendo o momento dela respirar, porque teve que a população parar um pouco para ela se sobressair. A gente vê tanta matéria legal, né, como os canais de Veneza, as praias do Rio de Janeiro, a redução de acidentes de trânsito, então do consumo também, eu acho que reduziu, de você realmente valorizar o que você precisa. Eu até li uma matéria da Juliana Antunes, que ela fala o seguinte, que nós demoramos 20 anos para mudar o de século, né? E a pandemia, ela fez assim no start, opa, porque a gente estava com muito costume estar desenfreado, que acho que a pandemia deu esse alerta, assim, sabe? Já mudamos, né? Já passamos dessa cultura. Peter, que é conhecido como o pai dos estudos sobre inovação, ele traz a ideia de que a inovação é um processo difícil, um processo extenso de mudar aquilo que o velho em favor do novo de forma disruptiva. Então, ele fala também dos ciclos, né, em que a economia passa, e essa disrupção tem uma parte que prejudicada, quem ficou sem observar essa disrupção acontecendo e é pego de surpresa, tem o seu prejuízo nisso, né, em favor do novo, que precisa acomodar esse novo ciclo para acontecer. Pensando também no que você falou antes, eu acho que, será que a gente não vive um paradoxo entre aceleração e desaceleração?
porque embora tenha a desaceleração de algumas coisas, a gente tem que reduzir o tempo dedicado a 1000 coisas simultaneamente, reduzir e reduzir. Ao mesmo tempo, a gente vê também que o que foi acelerado foi a consciência em relação a algumas verdades ao olhar para o meio ambiente, por exemplo, como a gente discutiu, né? Então, tem uma aceleração. Olhando na ótica das organizações, a gente discutiu numa aula recente do mestrado também, a pergunta básica para o debate era o que a gente precisava fazer para aumentar a consistência entre desenvolvimento e sustentabilidade. Então, olhando para a literatura, olhando para as pesquisas recentes, a gente consegue entender que, na verdade, o que precisa ser feito já tem muito sobre o que precisa ser feito. Por exemplo, transformar setores, né, melhorar a consciência das pessoas, colaboração, cocriação, tem muito conhecimento e muita orientação sobre isso. Agora, o que a gente está trabalhando no momento é o como. Esse como é uma grande pergunta, né, que tem sido, assim, pelo menos na nossa área, que pensa em termos de inovação orientada para a sustentabilidade, papel das organizações na transição para a sustentabilidade, esse como tem sido a busca que eu estou vendo pelo hall de palestras que você preparou, que tem várias oportunidades de discutir e de crescer na direção desse como. É verdade, eu acho que a intenção é essa mesmo, né? Trazer ferramentas para a gente executar as ações. Encerrando o nosso bate-papo aqui, eu estou muito feliz, eu acho que, eu até comentei com o pessoal ontem, nossa, o Dia do Meio Ambiente, sexta-feira, dia 5 de junho, a gente preparou tanta coisa legal, que as pessoas, vários profissionais legais vão estar dispondo do seu tempo para estar compartilhando conhecimento, e todo mundo foi topando, e eu estava ansiosa já por essa data, porque eu estava sentindo até como se fosse meu aniversário hoje. E de tão, assim, animada, eu acho que vai ser um momento que a gente não quer só trazer conhecimento, a gente quer também conhecer o que as pessoas querem aprender. Então, assim, a gente vai deixar disponível o nosso e-mail, nosso contato para todo mundo que queira participar. Vamos dar abertura para profissionais, professores, né, empresários, trazendo a sua visão. É importante a gente ter essa integração também de diferentes atores. Eu queria que cada uma falasse um pouco, não, que acho que a gente já falou bastante, né? Eu queria que a gente encerrasse esse assunto motivando as pessoas, né? Motivando cada pessoa que vai estar participando e dispondo do seu tempo. Por que assistir ao ciclo de palestras? Eu costumo dizer que, geralmente, os professores, os acadêmicos, eles jogam um monte de peixe para cima, e aí, quem quiser pegar, tem muita oportunidade para trabalhar nas linhas de frente, em que essa relação mercado com academia vem estudando, pesquisando. Eu costumo dizer que, geralmente, os professores, os acadêmicos, eles jogam um monte de peixe para cima, e aí, quem quiser pegar, tem muita oportunidade para trabalhar nas linhas de frente, em que essa relação mercado com academia vem estudando, pesquisando. Então, deixar aqui esse convite, para mim, é uma oportunidade de crescer também, e verificar que nós temos à disposição, enquanto Universidade Federal, um monitoramento constante do que estamos falando, do que os fóruns principais nos temas que a gente estuda e trabalha estão discutindo. Uhum. Então, se você quiser nos procurar nesse sentido, né, de pedir opinião, trocar opinião, acrescentar ao nosso monitoramento valor para essa discussão, a gente quer deixar aqui o contato disponível para isso. Quero também convidar para conferir o assunto que eu trabalhei no meu pós-doutorado, que eu fiz na Universidade da Virgínia,
nos Estados Unidos, o resultado está em construção. Eu usei uma metodologia chamada Grounded Theory, então a gente vai buscar explorar um fenômeno que ainda é emergente, né? E é esse fenômeno do agente de transformação, os rumos para a inovação sustentável. A gente está titulando aí com a palavra italiana decidere, que é uma palavra que significa uma posição que a gente toma, uma decisão, que é uma decisão responsável. Você abre mão de algumas coisas para você decidir por aquilo, né? Então, seria muito legal ouvir de você a participação, as sugestões, o que você achou sobre isso, quando assistir também esse momento e outros que a gente vai estar participando e compartilhando com outros colegas a respeito dos assuntos relacionados às organizações. Então, eu acho também que é muito enriquecedor esse momento, e eu acredito muito nas ações em que juntam os diferentes. Eu acho que é aí que é possível construir os acordos possíveis para a construção de um novo estado de sociedade, quero dizer, né? Um novo nível de sociedade, onde todos os atores, como disse a Laís, cumprem com responsabilidade o seu papel, e responsabilidade quer dizer desenvolver a empatia, onde cada um tem os seus problemas e as suas particularidades, né? Então, esse seminário, esse ciclo de palestras, né, nós esperamos que traga isso, né, que traga essas diferentes visões, né, para que possamos construir esse novo, né. Nós vamos, naturalmente, a Adriane falou do assunto que ela vai aprofundar melhor, e o assunto que eu também vou tratar aqui é a retomada do conceito da cidade saudável, e também é importante, gostaria muito da participação de todos, e vamos estar aqui juntos, porque a cidade saudável, ela não trata do conceito da saúde como ausência da doença, né? Ela trata do conceito da saúde como todos vivendo bem, num bom espaço, num espaço saneado, num espaço de lazer, num espaço feliz, né? Então, a gente conta com todos vocês, nos ajudando nessa multiplicidade de visões. E se a Laís me permite, eu gostaria, porque eu estou passando por momentos de muita sincronização. Eu penso numa coisa, e aí eu recebo livros, aí eu recebo mensagens. E aí, enquanto nós estávamos aqui gravando essa abertura, né, e vivendo juntos essa experiência de construir essa visão, eu recebi uma mensagem que é de um livro do Marcos Pessoa, e vou me permitir ler essa pequena frase, esse parágrafo, né? Às vezes, a vida nos impõe desafios que nos deixam perplexos e nos assustam. Hoje, acredito que eles aconteceram para nos transformar, tirar de nós o que de outra forma não manifestaríamos, quando o susto passa, e devolvermos ao mundo o que ele nos exige, e não fugirmos da responsabilidade em que a surpreendente situação nos coloca, tornamos-nos pessoas mais ricas e fortes. Eu acredito muito nessa posição. Estamos na dor, como nós já falamos lá atrás, né? Mas esperamos sair desse túnel com muito amor, né? E com uma nova sociedade. Então é isso, gente. Fica aberto o convite. Espero a participação de todos. Obrigada. Obrigada, professora Regina. Obrigada, professora Adriane.